sempre às sextas, você já sabe, temos um tema de meio ambiente. Então vamos ao de hoje. Quando houve ampliação da marginal do Tietê, coincidentemente em um ano eleitoral, a prefeitura cortou 920.028 árvores, para ser bem exata no número. Eu levei um susto, achei até que essa informação estava errada. Para compensar o dano ambiental, a prefeitura e o governo do estado firmaram 4 termos de compensação ambiental que estabelecia o plantio de 77.700 novas mudas, transplante de 39.300 e o investimento do dinheiro equivalente a 808 mil árvores em obras e serviços. Opa! Trocar árvore por obra e serviço, trocar árvore por cimento, por... Como é que é isso? Bem, vamos entender, né? Vamos entender esse assunto. Estamos aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAM, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Pedro Luiz, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito bem, onde é que estão as árvores da marginal do Tietê? Só que como é que faz? Você fez uma compensação, tá certo? Você plantou alguma coisa, transplantou outra, você vai explicar pra gente como é que é isso. Mas a maior parte compensou árvore com obra e serviço. Pode isso? Estava num dos termos de compensação, né, que previa o investimento do dinheiro equivalente a 808 mil árvores em obras e serviços. Na prática, né, isso representa você trocar árvore por cimento e asfalto. Né? Na prática é o que acontece. É um absurdo, porque numa cidade tão carente de verde, justamente, e a todo o benefício gerado pelas árvores, né, pelas áreas verdes, se presta uma situação desse tipo, né? Quer dizer, de partida você já admite que você não vai conseguir plantar todas as árvores que foram cortadas, mesmo, obviamente, em outras regiões, e assume que isso poderá ser feito com obras e serviços, né? Segundo a análise do Ministério Público, boa parte do plantio foi convertida em novos danos ambientais causados por obras e serviços. Daí a importância, né, de se prever desde o início essa possibilidade. E isso estava patente, né, quando você resolve trocar mais de 800 mil árvores por obras e serviços. E na várzea do Tietê, por exemplo, deveriam ter sido plantadas 63 mil mudas de árvores nativas, mas isso não aconteceu. O Ministério Público, ele considera que o dano ambiental da ampliação da marginal do Tietê não foi objeto de medida de recuperação. Esse dano ambiental foi trocado exatamente por obras que, na visão do Ministério Público, causam outra degradação ambiental. Outras 38 mil árvores deveriam ter sido transplantadas, né? Ou seja, você não corta a árvore, você retira a árvore inteira, tira de um local e coloca no outro. Um procedimento bastante trabalhoso, mas é possível. Muitas vezes já se fez isso aqui em São Paulo. Essas 38 mil árvores, elas deveriam ter sido transplantadas para o Parque Ecológico do Tietê. Mas o transplante dessas árvores não pôde ser verificado devido à deficiência na documentação que indicava onde esse transplante teria ocorrido. Então, não foi anotado, em princípio, corretamente os locais de transplante, e passado 8 anos fica difícil identificar se esse transplante ocorreu ou não e onde teria sido ocorrido, para auditar se a situação corresponde ao que tinha sido acordado. Infelizmente, essa é uma situação, é um exemplo de compensação ambientais que não são executadas. O pessoal faz a obra, depois de concluída, consideram que tudo está completo, e veja que já se passaram 8 anos, né, desde que a obra terminou. Então, essas compensações que elas são feitas a posteriori à obra, elas muitas vezes não são verificadas, né, elas não são fiscalizadas, exatamente, né, objeto de auditoria e tal.
E essas obras, né, essas compensações, elas ainda estão pendentes, transcorridos 8 anos, que foi uma obra que foi nitidamente com caráter eleitoreiro, tá? Porque ela foi no momento de eleição como está ocorrendo agora, né? Então foi 2010, depois tivemos outra eleição em 2014, né? E agora 2018. Então essa questão eleitoral foi o pano de fundo dessa ampliação, que no meu entendimento ela foi mal executada, ela foi feita sem um grande planejamento, e esse dinheiro ele poderia ter sido gasto na melhoria do transporte público, ao invés de incentivar cada vez mais o uso do automóvel. O uso do automóvel, além de ter os impactos negativos dessa obra, o uso do automóvel cria outros problemas ambientais, como o aumento da poluição. Se você aproveitasse, né, todo o dinheiro que foi gasto e fizesse realmente obras que facilitasse o transporte público, né, o transporte de massa, você conseguiria retirar automóveis das ruas ou diminuir o uso de automóveis das ruas, que daria uma contribuição. E uma compensação, vamos dizer assim, para o meio ambiente, né? Exatamente. Quer dizer, isso também não foi feito, né, professor? São obras, mas não com este caráter. Não com esse caráter, tá? De reduzir, por exemplo, o tráfego de veículos e aumentar o transporte de massa, alguma coisa desse tipo. Essas coisas são feitas no assodamento aí das questões eleitorais e, infelizmente, a cidade fica sujeita, né, a esse tipo de situação. Quer dizer, o que a gente precisa, então, alerta aqui, mais uma vez, é analisar o impacto ambiental de obras. Quer dizer, a gente precisa muito disso. Essa parecia até que estava de acordo com um termo firmado, mas ainda assim a população saiu no prejuízo. É o resumo dessa história, né? E mesmo assim, um termo firmado já, em princípio, com alguns problemas, como essa substituição de 800 mil árvores por obras e serviços. Como é que pode isso? E só fica um alerta para que a gente preste muita atenção nessa proposta da Prefeitura de ampliar a marginal do Pinheiros em mais 6 quilômetros. Quais são os impactos que isso pode gerar? E agora, a gente já comentou isso aqui na Rádio USP, né, aqui nessa aqui coluna, na nossa coluna. Mas vale a pena ficar atento para saber o que pode acontecer, além do que já foi comentado. Portanto, mais esse assunto aí, vamos manter-nos atentos sobre isso. Ampliação da Marginal Pinheiros, que já vem sendo discutida, né? Sim. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui conosco, professor do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Você pode ir lá no canal do YouTube conferir todos esses assuntos discutidos, os vídeos, acompanhar e repercutir, né? Passar adiante estes temas. Obrigada, professor, mais uma vez por sua contribuição e até semana que vem. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.